Todos nós conhecemos e amamos os Simpsons, pois não é apenas um desenho animado icônico, mas um dos programas de televisão mais emblemáticos de todos os tempos. I had no idea, for you see, I have been on Mars for the last decade, in a cave. Mas não são apenas as pessoas que falam inglês ou português que se divertem com o show. Você sabia que o programa é dublado em todo o mundo e que pessoas de vários países, falando vários idiomas, também amam essa família? Com tantas línguas e culturas diferentes, é possível que existam algumas partes que não pareçam adequadas ao público internacional. É por isso que não é apenas o idioma que mudou para as dublagens, mas também os nomes de personagens e referências de lugares. Algumas cenas são cortadas ou alteradas para torná-las mais apropriadas para cada país. Estamos tão acostumados às piadas do programa que pode parecer estranho vê-las de outra maneira, certo? Aqui estão 10 maiores alterações feitas em Os Simpsons em outros idiomas. Vamos lá! Os Simpsons finalmente receberam uma tradução para o árabe em 2005, mas muita coisa teve que ser alterada para tornar o show mais apropriado para o público do Oriente Médio. Primeiro, o nome do programa foi traduzido para Al-Shamshun, e todas as referências ao álcool, como a cerveja Duff, foram removidas ou alteradas. E qualquer menção ao bar do Moe ou cenas do Homer e seus amigos bebendo também foi completamente cortada. Então será que eles explicam o comportamento bêbado do Homer como sendo um efeito do pico de açúcar no sangue? As referências à carne de porco também desapareceram do programa, então você não verá Homer comendo bacon ou cachorro-quente. O que ele come são salsichas de carne bovina, e essa agora pode parecer estranha para o público americano, mas não há nada dos clássicos donuts do Homer. Em vez disso, seu lanche preferido é kaak, que é uma palavra árabe para bolo. Ah, e outra grande mudança foi a religião dos Simpsons. Em vez de irem à igreja juntos como uma família, eles vão para uma mesquita, é claro. E a versão em árabe dos Simpsons teve outras mudanças além das que acabamos de falar. Eles também mudaram o nome da cidade de Springfield. No Oriente Médio, a cidade natal dos Simpsons é chamada Rabia, que é a palavra árabe para primavera. Springfield também mudou para parecer mais árabe, com uma população árabe majoritária, para que a cidade seja mais familiar para o público do Oriente Médio. Os Simpsons também receberam nomes árabes mais típicos para acompanhar seu novo sobrenome Shamshun. Homer, Marge e Bart são renomeados como Omar, Mona e Abar, respectivamente. Mas mesmo com todas essas mudanças, os Simpsons não se saíram tão bem no Oriente Médio, e apenas 34 dos 52 episódios adaptados acabaram sendo exibidos antes de serem retirados das redes. A expressão icônica do Homer aparece constantemente no programa. Isso porque é engraçada, clássica e apenas uma palavra. É difícil imaginá-lo dizendo algo diferente, mas para alguns públicos internacionais, o "do" também recebe uma tradução. Na França, a palavra é traduzida para "to" com T. Em 2007, o criador Matt Groening explicou a mudança enquanto estava num programa de entrevistas. A tradução não foi feita porque soa melhor em francês. A mudança foi realmente o resultado do dublador interpretando mal a linha, mas funcionou tão bem que eles decidiram manter para todos os episódios futuros. Do não é a única fala clássica que foi reformulada na França. A famosa frase "coma meus shorts" de Bart se torna "va te faire shampouiner", que se traduz diretamente em "vá tomar banho". Isso parece meio estranho no começo, mas o equivalente em português seria algo como "vai pro inferno". Mas Bart teria problema se falasse isso na escola. Além disso, quando Homer tenta estrangular o Bart, sua frase "ah, seu Zé Ruela" se torna "espèce de sale petit", o que significa algo como "seu sujinho". Nas duas versões você pode realmente ouvir sua frustração. Outra mudança ocorre na forma de nomes de personagens, principalmente Sideshow Bob e Sideshow Mel. Eles são conhecidos como Tahiti Bob e Tahiti Mel. Isso parece apelidos, não? Tem outra tradução francesa dos Simpsons, mas é francês-canadense, em vez de francês-francês. Enquanto as duas versões usam a mesma tradução da piada da lousa, que aparece durante os créditos de abertura, a versão de Quebec tem algumas traduções diferentes para os nomes dos personagens. Por exemplo, o cachorro da família Simpson, ajudante de Papai Noel, é chamado Le Petit René au Nez Rouge, que se traduz em Rena do Nariz Vermelho, e que é o nome de uma clássica música de Natal em Quebec. Já na França, o nome do cachorro é Petit Papa Noël, uma canção de Natal francesa que seria algo como Pequeno Papai Noel em português. Outra mudança que a versão de Quebec faz está nas referências. Os programas de TV e as notícias às vezes são alterados para se relacionarem mais com o público de Quebec. Por exemplo, CSI Miami foi alterado para Fortier, um programa de televisão semelhante em Quebec. What you're saying is so understandable.
Em outros países, os sotaques dos personagens são alterados para que façam sentido com o idioma traduzido. Na França, todos os personagens falam francês padrão, com exceção de algumas minorias. Por exemplo, Apu recebe um sotaque português, e por algum motivo Lenny, que não tem nenhum sotaque no original em inglês, fala um francês diferente. Alguns personagens recebem um sotaque apenas porque faz sentido com o nome. Por exemplo, Kirk Van Houten recebe um sotaque de Bruxelas porque Van Houten é um sobrenome típico da Bélgica. No Quebec, as pessoas falam um francês mais relaxado, com muitas gírias. Então, só a elite, como o diretor Skinner e o reverendo, falam um francês mais adequado, enquanto a maioria das outras pessoas da cidade tem um forte sotaque de Quebec. Personagens minoritários também têm sotaques diferentes, como Cal, que fala com uma característica africana ou caribenha. E se você está se perguntando como os programas traduzidos lidam com personagens que falam outros idiomas importantes para a história, Quebec pode te dar um exemplo. Os papéis de anglófonos e francófonos são revertidos. Então, há um inglês canadense estereotipado que fala francês canadense e um francês canadense estereotipado que fala inglês canadense. A versão italiana dos Simpsons tem algumas falas bastante interessantes. Dessa vez não temos nenhuma mudança em do, mas o ai caramba do Bart se torna e que cacchio ou que diabos em português. Como a meus shorts se torna ciucciati il calzino, que significa chupe minhas meias. Parece engraçado à primeira vista, mas acho que chupar uma meia seria tão nojento quanto comer um shorts, não? Quando Homer tenta estrangular o Bart, sua famosa frase "Ah, seu Zé Ruela" se torna "Bruto bacarospo", ou "seu asqueroso". Essa foi definitivamente uma mudança criativa, e nós meio que queremos também que o Homer chame Bart de asqueroso na versão em português. Mas, se você acha que essa é a melhor parte, precisa ouvir a risada italiana do Homer e tentar não rir com ela. Demais, não é? A dublagem em espanhol dos Simpsons é bem diferente na Espanha e na América Latina. Enquanto a Espanha tende a manter todos os nomes próprios, a América Latina tende a traduzir o máximo possível. Na América Latina, Homer é traduzido como Homero Simpson. Outras traduções na América Latina incluem Barney Gumble como Barney Gomes, o Ralph Wiggum vira Rafa Gorgori, o chefe Wiggum vira Jefe Gorgori, reverendo como Reverendo Alegria e o prefeito como Alcalde Diamante. Mas a melhor mudança de nome vai para Comichão e Coçadinha, que viraram Tommy e Dali para a América Latina e Rasca e Pica para a Espanha, que literalmente se traduz em algo bem próximo do nome em português Comichão e Coçadinha. Mas cara, Rasca e Pica é muito engraçado. ¡Ay, naranjas en la cabeza! A versão alemã dos Simpsons é chamada de Die Simpsons, e a animação não muda muito em relação à versão original, exceto pelo título em alemão, que aparece no início dos créditos de abertura. That's German for the Bart. The. No one who speaks German could be an evil man. Mas a frase clássica de Homer recebe uma nova cara para se relacionar mais aos fãs alemães. Então o do Homer é substituído por Nein, que significa não em alemão. A pequena mudança foi feita para que a fala clássica de Homer realmente significasse algo, em vez de parecer um grunhido sem sentido. Essa não é a única mudança que a Alemanha fez no chefe do clã Simpson. Nos primeiros episódios traduzidos, Homer é chamado Humor. Por que a mudança? Bem, acontece que o novo nome foi um erro que os tradutores cometeram porque não sabiam soletrar seu nome real. Foi alterado após alguns episódios e o público alemão passou a chamá-lo de Homer. A piada da lousa durante os créditos de abertura é um clássico dos Simpsons, mas enquanto alguns países alteraram a animação para traduzir a escrita na tela, outros apenas dão a Bart um trabalho extra durante o castigo. Na Espanha, Itália e Alemanha, a escrita na lousa não é traduzida na animação, nem legendada e nem narrada como é no Brasil. Por lá, o Bart precisa ler em voz alta os seus textos enquanto escreve. Pelo menos os fãs espanhóis, alemães e italianos ouvem as piadas direto da boca do Bart, o que as torna mais divertidas. Os sotaques geralmente são importantes para o público se relacionar com um personagem, certo? Então, algumas traduções se preocupam mais com o significado literal das palavras, e outras focam mais no sentido por trás delas. Mas um país em particular tem a maior variedade de dialetos de qualquer outra tradução dos Simpsons que vimos na nossa lista. Esse lugar é a Itália. Portanto, as traduções em italiano precisam dar aos personagens dos Simpsons muitos sotaques diferentes. Então, Ralph, Lou, Nick Riviera e Marvin Monroe falam como homens de Nápoles. Carl tem o sotaque de Veneza e Ed fala como alguém de Bari.
Cobra e Lionel Hutz falam com sotaque romano. O Reverendo é calabrês e Otto milanês. Depois, a Tony Gordo, da Sicília, I apologize for my tardiness. e o Willy, de Sardenha. Pode ser difícil distinguir esses sotaques, mas para o público italiano, eles definitivamente ajudam a colocar as coisas em perspectiva. Se você já assistiu um episódio italiano dos Simpsons, veja se consegue identificar as diferenças. Então, qual dessas mudanças foi a mais interessante? Se você tivesse que escolher uma versão internacional dos Simpsons para assistir, qual seria? Fala pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Se Liga para ficar por dentro. Obrigado por assistir e nos vemos logo mais!